João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Que buscais? Fiquem com essa pergunta no coração. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. E era já quase 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaide, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conhece tu? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Paizinho, esta é a tua palavra. Nós somos os teus filhos. Buscamos a tua presença. Fala conosco, Jesus. Eu te peço que o teu Espírito, Pai, nos desperte a entender a tua vontade. Faça-nos entender os teus propósitos. Erga-nos para louvor e glória do teu santo nome. Paizinho, me ajuda, Pai, nesse momento que estou um pouco debilitado, mas que o teu Espírito, que é perfeito, possa trazer e traduzir e edificar a vida dos meus irmãos. Paizinho, por favor, que os nossos ouvidos estejam abertos a entender a tua palavra, somente a tua palavra. Em teu nome, Jesus. Amém. Essa história, só para a gente poder entender, ela é diferente nos 3 evangelhos. Só no evangelho de João está escrito assim. Em Mateus e em Marcos, você vai ver Jesus indo para Galiléia depois do batismo e ali encontrando Pedro, Tiago, João e André na pescaria. E ali Jesus convida-os a seguir, tanto em Mateus quanto em Marcos. Mas em Lucas, não trata assim, mas te dá uma informação a mais em Lucas. Quando você lê o Evangelho de Lucas, Jesus volta para Galiléia depois do seu batismo de João batiza, e ele vai para Galiléia. E chegando lá, ele vê 2 barcos, e ele pede para Pedro para que ele pudesse entrar no barco,
depois de uma pesca horrível que Pedro teve, né, e os seus companheiros, André, Tiago e João, e tiveram aquela pesca horrível, e Jesus pede para que Pedro afaste com ele, porque a multidão está o apertando. E Jesus começa a pregar, e depois da pregação de Jesus, Jesus diz para Pedro, agora vai para o mar alto e joga as redes. E quando Pedro, ouvindo Jesus falar disso, diz, mestre, pescamos a noite toda, nós estamos cansados. E Pedro diz para Jesus, mas por causa da tua palavra lançaremos as redes. História que a gente conhece. E aí Pedro foi lá com seus companheiros e pescaram uma grande quantidade de peixes e tiveram que chamar os seus amigos para poder vir e trazer aquela quantidade de peixes. Quando Pedro chega na praia, junto com seus companheiros, Jesus disse para ele que ele não seria mais pescador de peixes, mas seria pescador de homens. A história aqui em João relata algo que aconteceu antes de Jesus estar no mar da Galileia e pedir para que Pedro lançasse a rede. Acontece um pouco antes. O que nós lemos aqui no começo é que no versículo 35 diz assim, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos, que eram André e João, André, irmão de Pedro, João, irmão de Tiago. João que escreveu esse evangelho. João Batista batizou Jesus, e no dia seguinte está com ele os seus 2 discípulos, que depois se tornaram discípulos de Jesus, mas estava André e João, e estavam ali, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E o versículo 37 diz, e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Os 2 discípulos, André e João, ouviram o que João, o Batista, disse, e dali largaram João e começaram a seguir Jesus. Passaram a noite com Jesus, ficaram com Jesus, ouvindo Jesus. E no outro dia, Jesus foi para o mar da Galileia, e já Pedro e Tiago já estavam cientes do que João e André falaram. Por isso, Pedro não tem nenhuma dificuldade em permitir que Jesus entre no seu barco e que se afaste para pregar a multidão. E já ouvindo o que João e André diziam, ele autorizou Jesus a mandar nele a pescar. Vocês estão entendendo até aqui? Está tudo tranquilo? Até aí? Tudo bem. Mas o que eu quero tratar com os irmãos? Eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, que a garganta está arranhando bastante. Mas o que eu quero tratar com os irmãos está nesse versículo 38. Porque quando André e João ouvem André e João ouve João o Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus, automaticamente eles deixam João para seguir Jesus. E diz no versículo 38, Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? Esse é um questionamento que nós precisamos ter hoje em nossos corações. O que vocês buscam? O que buscais? Se hoje a gente for fazer um paralelo com as igrejas, com os movimentos hoje que estão acontecendo, e você parar para perguntar para alguém que vai à igreja ou que se diz cristão e perguntar o que buscais, quais seriam as respostas que a gente ouviria? Eu conversando com algumas pessoas, eu ouço algumas pessoas dizer que têm buscado solução para os problemas que têm acontecido nas suas famílias, soluções que têm acontecido em suas casas, soluções que têm acontecido no seu bairro. Pessoas têm dito que procuram um lugar onde se sintam bem, né? Eu lembro lá na igreja presbiteriana, quando começou um certo mover pentecostal nas igrejas tradicionais, as pessoas começaram a deixar as igrejas tradicionais para ir para outras igrejas, porque elas diziam,
Exatamente assim. Porque lá eu sinto a presença de Deus. Pessoas deixaram tempos de palavra, de entendimento, de estudo de evangelho, para dizer, lá eu sinto a presença de Deus. A minha pergunta, ela é coerente. Nós estamos num tempo de guerra, irmãos, de guerra, onde o mundo está contra o evangelho, onde o mundo está contra a minha vida e contra a tua vida, porque não por causa de você, mas por causa do nome de Jesus. Nós já ouvimos falar em alguns lugares aí que está proibido dizer que você precisa de Jesus. Nós estamos sendo chamados de debochados, de insensíveis, de intolerantes, porque do púlpito a gente prega falando que só Jesus salva. Cada religião pode dizer o que quiser, mas estão comunando e fazendo que exista uma só religião. Mas por causa de quê? Para poder amansar o gado, para poder dominar o gado, para que todos andem no mesmo rumo. Mas qual é a palavra que tira as pessoas do rumo do inferno? A palavra de Cristo, o evangelho de Cristo. E eles têm que calar a voz do cristão. Estamos em tempo de guerra. Esse tempo de Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Filipe, é tempo de guerra, é um tempo parecido com o tempo que nós vivemos hoje. Aquele lugar estava sob o domínio do Império Romano, com leis romanas, com ideias e cultos romanos, com idolatrias romanas misturadas com o culto judaico. Os fariseus da época, os saduceus, os mestres da lei, já estavam corrompidos, completamente corrompidos, e com pactos com o Império Romano. E quando João vem, ele vem quebrando e endireitando para que as pessoas pudessem entender que o caminho que eles estavam levando era um caminho torto e apontando para um lugar. E é o lugar que nós temos falado do púlpito e não deixamos de falar. Igual quando a gente lê a Bíblia aqui nesse lugar, seja no Antigo ou no Novo Testamento, para onde a gente aponta? Para Jesus. João está dizendo, eis o Cordeiro de Deus. São dois discípulos de João. João não está preocupado com que aqueles dois homens permaneçam seguindo. João não está preocupado com a sua fama na internet, não está preocupado com o seu Instagram, não está preocupado com o seu Facebook, não está preocupado com a sua cara e se as pessoas vão deixar de segui-lo. Não! João está apontando, porque na verdade as pessoas esperavam que João fosse o Messias. João só abriu o caminho para que o Messias entrasse. Então ele está dizendo, eu não sou o Messias, eis o Cordeiro de Deus, é ele. Quando João e André ouviram, João, fomos, saímos, não te deixamos, mas entendemos e seguiram a Jesus. Mas vocês acham que seguir Jesus é fácil? Você acha que Jesus não ia questioná-los? Que buscais? Olha, eu vou naquela igreja porque ela é top. Alguém me disse que lá Jesus está. E aí você entra na igreja e você não tem nenhum confronto espiritual. A pessoa diz, olha para o teu irmão, abraça teu irmão, beija teu irmão, diz para o teu irmão que ele é vitorioso, diz para o teu irmão que amanhã ele vai ter vitória na casa dele, vai ter vitória no emprego, vai ter vitória no namoro, vai ter vitória no casamento, é só vitória, só vitória! Mas é assim, e a pessoa diz, é esse lugar que eu quero. Mas quando entra num lugar em que Jesus verdadeiramente está, se ele não sai com a cara vermelha de vergonha, tem alguma coisa errada. Que buscais?
Vocês estão me seguindo por quê? Por causa de quê? Eles não são bobo. Mestre, onde moras? Sabe o que isso quer dizer? Fala, nós queremos te ouvir. Verdadeiramente fala, que nós escutamos. Queremos passar a noite, queremos entender e saber se tudo que João disse é verdade. E eles passam aquele dia com Jesus. Com Jesus. Para saber se aquilo que foi dito é verdade. Se aquilo que estava escrito na lei e nos profetas era verdade. Vê o versículo 45 para mim, comigo, por favor. Bota aí no versículo 45. Leiam para mim, por favor, o que está escrito aí. Vamos ler só ali, havendo, né, a parte da resposta. Havemos... Eles tinham a plena certeza e o entendimento de que o que estava escrito na lei e nos profetas, eles estavam vendo em Jesus. João só apontou o caminho. Se você entra no lugar, ou se você ouve alguém e não te aponta o caminho, quer te mostrar facilidade, corre! Porque facilidade só alegra o teu ego, só te faz sentir feliz, mas não te faz entender uma verdade. Porque quando Cristo veio, veio para quebrar maldições. Não veio para passar a mão no teu coração. Não! A realidade, eu não vim para dar banda em ninguém. Não vim para ser rude com ninguém. Eu vim dizer para os irmãos que nós estamos em tempos difíceis e que as pessoas estão olhando para Jesus como se fosse um boneco. Como se fosse um bibelô, como se fosse parque de diversão. Se você veio aqui por causa disso, esquece. Não venha. Não venha. Essa igreja não vai alegrar o teu coração para isso. Pastor, assim vai sair todo mundo. Gente, eu não estou aqui pregando para encher a igreja. Estou pregando aqui para que aqueles que são verdadeiros entendam e não me sigam. E sigam a Jesus. Vocês sabem qual era a mensagem de João? Imagina os discípulos de João andando com João, né? E João vestido de pele de camelo. Um homem rude, devia estar despenteado, fedendo, porque só vivia no deserto. A gente passa desodorante ainda, dá uma parada no cabelo, porque o cara não sabe cortar cabelo, não gosta de barbeiro, então raspa a cabeça, para pelo menos parecer que está bonitinho. João pregava no deserto, dizendo, arrependei-vos. E quando vinham os fariseus, os saduceus, os mentirosos, ele dizia, raça de víbora. E os discípulos de João? Estavam lá entendendo que eles tinham um propósito, esperar o Messias, ouvir do Messias e receber do Messias o reino que lhes fora prometido pelo Pai. É claro que eles ainda não entendiam, eles esperavam um reino terreno. O que buscamos? Por que estamos aqui? Vai apertar as coisas. E quando apertar, para onde você vai correr? Para facilidade? Cuidado. Jesus disse para eles, vem ver. E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram ali com ele aquele dia. E era já quase 4 horas, né? Quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e haviam seguido. E ele achou primeiro seu irmão Simão. E lhes disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Percebe? E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jona, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, achou Filipe e disse-lhe, segue-me. O nome de Simão, é da mesma palavra hebraica, chamar, né? Já ouviram falar assim, El chamar, né? O Deus que está ouvindo, o Deus que ouve, né? E é dessa mesma derivação, Simão, que quer dizer aquele que ouve. O interessante da palavra é que Simão
ouviu. Ele ouviu e Jesus mudou o seu nome. Não era mais chamado daquele que ouve, mas sim de pequena rocha. Jesus estava chamando para ele que ele ia fazer parte de uma grande construção. Mas o interessante, eu não vou me alongar muito, tem muita coisa que a gente pode falar aqui, é que quando ele acha Filipe, ele diz, segue-me. Parece um troço aleatório, parece que está meio solto, mas é por causa do que eu disse para os irmãos. Filipe, Tiago, João, André, faziam parte da mesma companhia de pesca de Pedro. Eram todos amigos. Então, quando João e André foram seguir Jesus, eles já tinham a informação e já passaram para os seus amigos. Então, quando Jesus chega para Filipe e diz, segue-me, Filipe não titubeou, ele automaticamente foi. É claro, pelo poder de Deus, as pessoas o seguem. Não é simplesmente pelo fato de seguir porque vou seguir, ou porque eu ouvi alguém. E digo, se alguém segue alguém simplesmente porque te contaram uma boa história, cuidado. A gente tem o costume de seguir as pessoas no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Tem pessoa que começa a deixar de seguir. Praticamente eu só sigo só o pessoal da casa, né? Mas tem uma galera que começa a postar besteira, aí eu vou deixo de seguir, porque até a palavra seguir já me causa agonia, né? Porque eu só sigo eu só sigo Jesus. Eu sei que é um termo, eu sei disso, mas só de dizer assim, você segue, me dá um nervoso no coração, porque eu entendo que seguir, eu sigo a Jesus. E entendo, se você segue alguém, o que você ouve daquele que diz, que traz as informações para você? Deixa eu melhorar aqui, porque ficou estranho. Quando você segue alguém, você segue por causa de quê? Segue porque aquela pessoa te dá informações de algo que te interessa. Que você diz, isso é valioso para mim. A minha pergunta é tão valioso a informação que você ouve na internet, muito mais valioso do que ver o que está escrito na Escritura e seguir o que está escrito? A minha pergunta continua, o que a gente busca? Quem a gente segue? Segue por causa de quê? Estamos ouvindo por quê? Por que a gente ouve pessoas que gostam de deturpar a palavra? O pastor está falando que é a gente. Não estou falando, eu não sei o que vocês veem. Eu estou simplesmente pregando. E quero que os irmãos entendam que a gente precisa seguir aquele que verdadeiramente é Senhor. E que nenhuma informação do coração do homem pode alimentar a tua alma se ela não estiver completamente abalizada nas Escrituras. Por que eles seguiram a Jesus? Porque João já havia informado para eles que a lei e os profetas falavam sobre ele. Eles não seguiram Jesus porque Jesus fez uma pesca maravilhosa. Não seguiram Jesus porque Jesus fez da água vinho. Não, eles ouviram antes, para depois ver, e vendo, confirmar a manifestação daquele que era o Senhor da vida. E começaram a ouvir o que ele dizia. Quem estamos seguindo? O que estamos buscando? No versículo 43, ele vai dizer assim, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, já disse, né? E disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe, percebe isso aqui, é muito legal. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí fica legal. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Eu acho isso aqui muito legal. Nazaré é uma cidade sem graça, uma cidade pobre. Mas não só isso. Quem é José? José pode se comparar a Zacarias? Maria pode se comparar a Isabel? Jesus era primo de João. Quem pregava
Primeiro, João. O povo ouviu. O povo estava na expectativa de entender quem era João. Então os olhos estavam fitos em João. Não estava nem em Maria, nem em José, e muito menos em Jesus. Porque até o momento Jesus não se manifestou. Jesus estava quieto. E aí aparece Jesus. E Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa? Lá de Nazaré. Nazaré. Filipe está doido? O que tem em Nazaré? Você conhece? O pai, José, o quê? Carpinteiro. É carpinteiro. Quem é Maria? É uma moça casada com José. Quando nós nos chegamos a Jesus, nos chegamos com que intenção? Nós nos chegamos a Jesus com que intenção? De achar alguém formoso, alguém com vestes maravilhosas, uma pessoa muito bonita, que vai pregar numa igreja lotada, que vai ser conhecido na mídia. É assim que a gente chega para Jesus? O Jesus que Filipe anuncia para Natanael, ele anuncia curto e grosso, de Nazaré, filho de José. Mas é o Messias. Não tem pompa. Não entendi ainda, mas é como se dissesse, o reino dele não é desse mundo. Não acredito. Vem ver. Aí continua a história, eu acho muito legal. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Te conheço, Natanael. Sei que você pesquisa tintim por tintim e que você não deixa ser defraudado. Alguém vem com conversinha fiada, você vai pesquisar. Alguém fala, isso aqui é legal, segue esse daqui, segue fulaninho, segue cicraninho. Ó, do coração, coisa boa. Ó, filé. Calma aí, deixa eu saber o que é. Não vou me perverter. Jesus já conhecia o coração de Natanael, que Natanael não se corrompia. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te viu eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa expressão é muito interessante. Quando foi que os discípulos viu anjos subindo e descendo sobre Jesus? Jesus andando e subiu um anjo, desceu um anjo, subiu um anjo, desceu um anjo. Quando foi que isso aconteceu? Essa é uma expressão que Jesus estava usando para dizer para ele, meu reino não é deste mundo. Sou Deus, não sou simplesmente mestre. E o que você vai ver é coisa de Deus. Você vai ver coxos andando, cegos vendo, você vai ver eu andando sobre o mar. O que você viu agora não é nada. Mas o que você vai ver depois vai comprovar para você quem eu sou. Para que você não tenha dúvida de quem eu sou. Toda manifestação de poder em Jesus é para revelar verdadeiramente quem ele era. E por isso foi anotado, escrito pelos apóstolos, nos evangelhos, por cartas, para que a gente pudesse receber o testemunho desses homens e se questionar e perguntar, por que seguimos a Jesus? O que buscamos com Jesus? Realmente queremos
ver Jesus como Ele é? Porque já descobrimos que Jesus hoje reina em nossos corações. Reina para nos fazer testemunhar do seu nome. Não para que a gente pise nos outros, não para que a gente coma o melhor nesta terra, porque Jesus é o melhor da terra e nós já temos Ele, então nós já comemos o melhor da terra. Ele veio, Ele se ofereceu, Ele disse: eu sou o pão da vida, o meu pão é o melhor alimento, a minha carne é o melhor alimento, o meu sangue é a melhor bebida, o melhor alimento é Jesus. Não é churrasco, não é pudim, não é. Mesmo que seja gostoso para a minha carne, mas não é pão para a minha alma. O que Jesus quer fazer é curar, restaurar, edificar a nossa alma. A pergunta permanece: o que buscais? O que buscamos? Eu quero seguir Jesus. Eu busco seguir Jesus. E, aliás, já estou seguindo Jesus. E convido os irmãos a seguir Jesus. Esse é um chamado que Jesus faz. Jesus foi até aqueles homens e tirou-lhes a primeira profissão para estabelecer a verdadeira profissão. Jesus quer tirar a profissão. Calma aí, pastor, nem comecei a trabalhar. Não estou falando que ninguém vai trabalhar. Foi dado aos apóstolos, seguir Jesus, largar tudo. Mas aonde nós estamos, o que é mais importante? Ou o que nós recebermos, o que será mais importante? Se eu sair do país ou não sair do país, o que é mais importante? O que buscamos? A quem seguimos? A quem ouvimos? De verdade, assim como Natanael, vimos a Jesus? Entendemos quem Ele é? Estamos no caminho certo, coerente? Estamos realmente vivendo esta verdade? E, em nome de Jesus, nós vamos fazer esta oração, pedindo a Deus entendimento, pedindo a Deus direção, para que, de verdade, a gente possa andar nesse caminho. Me perdoem se não saiu bem como deveria sair, ou ser explicado, mas é que está bem difícil hoje. Mas eu espero que, em nome de Jesus, a palavra alcance verdadeiramente cada coração e a gente busque verdadeiramente estar com Jesus, mais do que qualquer outra coisa. Quando eu ouço essas notícias difíceis de perseguição, de ódio contra o nome de Jesus, eu tenho medo. Eu tenho medo e pavor, muito medo. Mas eu tenho um consolo. Entendam isso, igreja. Não é pelo nosso poder. A gente não vai sair daqui com espada, escudo, dando pancada, batendo, sair igual uns doidos por aí dizendo: eu sirvo a Jesus. Não. Quando nós passamos a seguir a Jesus, porque buscamos Ele verdadeiramente, o seu Espírito, é Ele quem nos dá a palavra na hora certa e a força para vencer todo o mal que vem. Não é pela tua força. Os apóstolos foram até a morte. Homem nenhum morre por causa de alguém. Não morre, igreja. Não morre se eles não tivessem a presença gloriosa do Espírito Santo. Se o poder de Deus não estivesse sobre a vida deles, eles não iriam até o final. É mentira. Nós só iremos até o final se a presença do glorioso, do poderoso, do majestoso Espírito de Deus estiver em nossos corações, reinando. Nós vivemos o reino de Cristo aqui na terra, se estamos nele. E se permanecermos nele, sim, nós seremos salvos.
E aí não importa o que vem. Medo, normal. Quem não vai ter medo? Mas se entregue por completo. Entenda que as Escrituras, até hoje não falhou. Ela vem narrando fato por fato. Ela vem falando de reinos e impérios. Vem destruindo reinos e impérios. Vem falando de tempestades, terremotos, maremotos, ódios, aflições, tribulações. Vem falando desde o início. E Jesus tem uma resposta para nós dizendo: estou dizendo isso para que vocês fiquem alertos, para que vocês não sejam pegos de surpresas. Não fiquem desapercebidos. Peçam a presença do glorioso na vida de vocês. Não se permitam levar por pessoas, por ideias, por questionamentos humanos, porque só vai levar vocês para o buraco. Aquele que vive Deus, vive pelo Espírito de Deus, reina com Ele eternamente. Não tenha dúvida disso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer a Deus pela palavra dele aos nossos corações. Mais uma vez eu peço perdão pela dificuldade, não sei se foi bem transmitido, mas eu sei que o Espírito de Deus que está aqui vai tratar cada um como Ele quer e vai falar a cada um como Ele deseja, e a mensagem dele vai frutificar e edificar aquele que tem ouvidos para ouvir.